Bom, dando continuação no estudo da apostila, hoje nós vamos estudar estigmas kármicos não obsessivos, psíquicos, físicos e psíquicos. Página 12. Como exemplos, citamos as deficiências físicas congênitas, de surdez, cegueira, etc., além de todos os casos de manifestações mentais patológicas, entre elas a esquizofrenia, grave enfermidade responsável pela restrição da atividade consciencial da criatura, a comprometer por toda uma existência a sua vida de relação. Podemos enquadrar aqui também os casos de síndrome de Down e autismo. Bom, tudo isso são estigmas de passado, comprometimentos que a gente trouxe para a nossa vida, pelos erros de comportamento, e cada um dos erros acarreta uma resposta, né? Então, dependendo dos... E normalmente esses erros que a gente vê aqui, como a síndrome de Down, autismo, algumas deficiências, é tudo problemas que a gente criou usando a nossa inteligência. A inteligência que é a grande arma para a gente criar sofrimentos e dores, destruição, para que a gente possa, numa época determinada, a gente ter que resgatar, a gente ter que vivenciar tudo aquilo. Geralmente, autismo, síndrome de Down, são coisas criadas por mentes muito inteligentes, cientistas, que criam muitas armas para destruição, cria drogas para destruir também, pratica muito tipo de atitude, né, usando a sua inteligência para destruir vidas e conquistar alguma coisa, né, algum valor. Tudo que se aplica na vida é em conquista de poder, né, poder de riqueza, e tudo isso aí acarreta uma dívida kármica muito grande. Isso aí lesa o corpo perispiritual do ser, e depois, numa encarnação determinada, ele vem trazer isso, porque isso aí lesa o corpo perispiritual, esse tipo de ação, deforma o corpo perispiritual, e tudo que é deformidade que se cria para um corpo espiritual, que é o corpo astral, qualquer tipo de deformidade, ela só cura quando encarna. Ele tem que descer aquela deformidade para o corpo físico. Aí o corpo astral se limpa, mas o corpo físico recebe tudo aquela carga. Então ele tem os problemas, né? As deformidades, síndrome de Down, autismo, muita coisa. Tudo problema mais causado por inteligência muito grande. Quanto mais inteligente a criatura, maior é o problema que ele cria para ele mesmo se ele usa mal essa inteligência. Então, não importa quanto tempo passe. Por isso pode passar, às vezes, por muitas encarnações, mas uma delas vai descer todo o processo para que ele possa depurar, para que ele possa quitar seu karma, na dor mesmo. E a gente sabe, né? Eu já tive muitas experiências de conversar com o espírito desdobrado, especialmente de autista não, mas síndrome de Down. A gente vê que as pessoas que têm síndrome de Down, eles têm uma limitação intelectual muito grande, mas é só o corpo físico que estabelece essa limitação, porque é o espírito. Vocês não têm ideia do tamanho da lucidez do espírito, o tamanho da inteligência, quando eles conversam com a gente desdobrado. A maioria deles são revoltados por ter um corpo tão limitado, mas essa limitação foi criada e eles têm que passar por elas, porque depura. Agora, se eles vivem uma vida com tanta limitação assim, e revolta, e ele corre o risco de anular todo o seu processo. Então, é muito difícil. A pessoa tem que reconhecer mesmo. Mas isso não é todos que têm revolta, não. Tem muitos que são legais, que compreendem a sua limitação. Olha, mas é interessante a narrativa de um espírito desdobrado com um corpo completamente limitado, de uma síndrome de Down. Você vê, parece que eles têm, como se fosse estivesse vestindo um lixo.
aquele corpo para eles representa como se fosse uma roupa que já passou da hora de jogar fora. E eles têm que carregar tudo aquilo. E eles reconhecem aquilo ali, porque é o maior castigo deles, é ter uma inteligência completamente grandiosa, e não ter um cérebro que responde. Então eles ficam presos mesmo, limitados. Mas, padre, não tem assim um tipo de criaturas que pedem para vir desse jeito, para resgatar mais rápido? É muito difícil uma criatura que pede uma limitação dessa, né? Porque se uma criatura chega ao ponto de pedir uma limitação, é porque é uma criatura que vai desempenhar algumas coisas também, né? Algumas coisas em benefício da humanidade. Muita gente pede limitação, mas é limitação de membros, ou, por exemplo, limitação de feiura, limitação de pobreza. A gente vê muitos espíritos que vêm desempenhar uma tarefa, que ele pede limitação para não correr risco de queda, né? Porque ele não é devedor assim. Mas ele pede muita limitação, dores, por exemplo, dor crônica, né? Às vezes uma feiura muito grande para não correr o risco, né, de se perder pelo lado da beleza. Então, essas limitações os espíritos costumam pedir, sim, mas uma síndrome de Down, acho que é muito difícil um espírito chegar ao ponto de pedir uma limitação dessa. Geralmente, quando vem, é porque ele é um processo kármico mesmo. É porque ele precisa de passar por essa degradação para poder resgatar, né, essa limitação, para poder resgatar. E, normalmente, são um espírito muito lúcido, muito inteligente. Mas a gente está falando de espíritos dessa condição, que são muito lúcidos, muito inteligentes, mas a humanidade da Terra é tudo assim. É poucos na Terra, é lógico que tem uma porcentagem, que são espíritos assim, mais medianos, inteligência menor, né? Um pouco menor. Mas a grande maioria dos seres humanos aqui da Terra são seres inteligentíssimos. É porque usa mal a inteligência deles. Às vezes não usa a maldade não é tão grande para acarretar tantos problemas, mas a gente não vê quantas pessoas encarnadas aí que são, nossa, praticamente geniais, criando drogas, criando veneno, criando armas, criando tudo. Quer dizer, o que vai acontecer? Ele já está semeando uma síndrome de Down, está semeando uma deformidade muito grande para uma próxima vida. Mas são pessoas inteligentíssimas. E às vezes eles já estão aqui usando essa inteligência mal usada, porque com certeza ele não está começando agora. Com certeza ele já deve ter feito muita atrocidade usando a inteligência, porque a inteligência de um ser lá não brota numa encarnação. Ela já vem de longo tempo. A pessoa já desenvolve a inteligência e a inteligência vai só aumentando, não brota de uma hora para outra. A pessoa na vida passada ele não era burro e nessa vida intelectual. Não é assim que funciona. É tudo gradual, é tudo gradativo, não existe evolução rápida. Tanto na inteligência quanto na moral, não existe evolução rápida, é tudo gradual, tudo gradativo. Então a gente vê muitas pessoas inteligentíssimas aí, ó, fazendo cada coisa, criando cada buraco para entrar, né? Por que eles fazem isso? Porque, primeiro, não tem lembrança de nada, não tem conhecimento de vida espiritual, não tem conhecimento de leis, né? Leis kármicas, leis divinas que regem nossas vidas. Então, não tem ética, faz tudo sem ética, sem se preocupar com o próximo, sem se preocupar com ninguém. Aí depois cria situações que para uma próxima vida e vem com todas as limitações. Né? Isso aí é infalível, não tem quem não colhe aquilo que planta. Em qualquer época, plantou, colhe. E se for tratando dos fractais neles, ajuda? Não, para a gente tratar dos fractais, só ajuda quando a pessoa já está buscando cura, está buscando melhoria, está buscando conhecimento, aí ajuda. Mas uma pessoa dessa, completamente ignorante, ou... A família. A família? É. Não, a família... E tratando desses... Não, ajuda, sempre ajuda, mas não muda ele, não. Ajuda, porque a pessoa, quando ele não quer melhorar, você pode fazer o que você quiser, a família pode pedir tudo, você pode fazer o que você quiser para ele não está receptivo para aquilo. Aí o que acontece? Tudo que você faz não se perde. É como se estivesse armazenando num cofre, ou pelo menos uma conta. Suponhamos que tudo que você está mandando de bom para aquela pessoa, que ele não está receptivo para aquilo, porque ele não quer progredir, não quer melhorar. Mas tudo que você está fazendo para ele, é como se fosse uma conta. Aquela conta é dele. Quando eu tiver a condição de acessar ela, ele acessa aquilo ali. Então, você pode orar à vontade, pode fazer o trabalho de benefício do jeito que quiser. A família pode pedir, não tem problema. Ele não está pronto para receber naquela hora. Mas daqui a algum tempo, quem sabe? Todo mundo recebe.
Quando chegou a hora certinha de estar receptivo para aquilo, aquela energia chega nele. Aí ele recebe o benefício, aí ele consegue progredir e melhorar. Mas antes dele querer, nada chega, nenhuma oração chega nele. Mas fica ali, a oração é dele, ninguém põe a mão, ninguém tira, não se perde, é dele. A hora que ele está pronto, aquilo chega para ele. É um endereço vibratório, é da criatura. O endereço vibratório é único, é só daquela pessoa. Tudo que você manda para ele é dele. Tudo que você ora é para ele. Todo o trabalho que você faz para tratar fractal não adianta tratar fractal. Porque o fractal só recebe tratamento quando a consciência encarnada está pronta para receber o tratamento, que é a consciência encarnada que tem que ajudar o fractal. Não adianta nada a gente ajudar um fractal e a consciência encarnada não querer nada. A gente trata fractais aqui, por exemplo, porque as pessoas estão aqui, estão buscando ajuda, buscando esclarecimento, e a gente esclarece e fala para a pessoa, está acontecendo assim, assim, assado, sem mostrar muitos detalhes que muita gente não tem capacidade de compreender. Mas a gente trata os fractais das pessoas e dá uma orientação para ele, ó, daqui para frente você tem que fazer assim, assim, assado, mesmo que ele não sabe o que está fazendo, mexendo com fractal nenhum, né? Porque as pessoas não tomam muito conhecimento disso, porque isso é meio complexo, não tem que ficar explicando para as pessoas, né? Mas aí as pessoas vão embora com as orientações prontinhas. Se ele põe em prática, ótimo, está maravilha, aquilo se mantém. Mas se ele não põe em prática, retorna tudo, volta tudo, todos os problemas voltam para ele. Né? Adriano quer te perguntar lá. Perguntar? Não é porque você perguntou quinta-feira sobre isso aí, ó. Fractal? Não. Sim. Do que nós estamos estudando Estigmas agora. kármicos, né? Amanhã nós vamos falar de fractais. Oi. E a família, como é que fica nesse... Olha... Porque se ele vem para resgatar o que ele fez de errado, São sei lá, e a pessoas família? especiais. A família tem muitos aspectos aí. Algumas famílias já são programadas para dar suporte, né? Já são espíritos que já se predispõem para acolher e para ajudar aquelas criaturas. Já encarna para isso. Ó. Vão encarnar, vão receber como filho fulano, para poder ajudar. Isso são poucas famílias que são assim, né? São assim, porque tem muitas que rejeitam. São famílias assim. Fica muito... Mas geralmente, as famílias que estão prontas para aceitar as pessoas com limitações, eles já são um espírito um pouco melhorzinho, né? Já são mais fraternos, mais amorosos. Então, eles se prontificam para isso. Esses não dá problema de rejeição, nada acontece nada, porque eles não lembram de nada, mas inconscientemente já está pronto para trabalhar aquele amor, aquela fraternidade para aquela criatura limitada. Então eles tratam com maior amor, aquele filho, né, que vem com toda deformidade. Mas a maioria das famílias, eles são tudo, é como se fosse um grupo só, aquele grupo kármico. Vem a criatura que pertence àquele grupo de espíritos que já teve vivências, que trabalharam as suas deficiências morais em destruindo vidas, estragando com muitas pessoas, com muitos lares, muita família. Então já são um grupo que já trabalha, porque como ninguém trabalha sozinho, né, sempre tem a equipe inteirinha, o grupo trabalha tudo junto. Então, aí a família encarna as pessoas para dar suporte para aquela criatura, é karma para todo mundo. É para o encarnado que vem limitado e para a família que tem que receber ele e tratar ele com amor, pôr ele no caminho. E a própria família também trilhar o caminho. Na maioria das vezes, a família é a mesma coisinha, só não tem a limitação do ser que está encarnado. Mas a limitação da família é cuidar dele, porque acho que a família fica mais limitada do que a criatura, né? Se vê uma pessoa numa cadeira de roda, uma criatura que não fala, que não anda, que não tem nada na mente dele, não consegue se expressar, a família fica mais presa do que ele. Eu tenho uma irmã de 27 anos, que a mente dela é como se ela tivesse 9 anos. Então, e geralmente a família vem mesmo para acompanhar. E muitos, a família também tem um problema, né? Faz parte do pacote kármico também. Algumas não, algumas vêm como para ajudar mesmo, né? Voluntários. Ela é autista e tem esquizofrenia. Normalmente essas pessoas com esse tipo de deficiência vêm como médium? Puxa, não existe remédio maior do que a mediunidade. Porque o maior remédio para quitar karma é a mediunidade. Não trata, não segue nenhuma religião, quando
pega alguma coisa nela, ela quebra a casa, quebra um homem, ela põe qualquer um no chão. Então, Aí ela me liga. Me liga, eu faço oração para ela, tia, eu não estou bem. É incrível saber Então. disso. é difícil ver uma pessoa dessa que tem essas limitações todas, que não são médios, médios assim, super abertos, né? Mais extensivo, Eles né? questão muito aflorada a mediunidade deles. Eles não exercem, porque eles não têm nem inteligência para isso, né? Nem condições. Mas tem uma mediunidade tremenda. Em casa eu tenho lá, aí tem uma evidência que eu vou te falar. Pois é. É desse jeito É, mesmo. se ele gostar da pessoa, eu já até comentei com ela. Se gostar da pessoa, tudo bem. Se ele não gostar, a pessoa vira as costas, mãe, não deixa mais, porque ele fala tudo errado. Só quem está junto com ele entende. Mãe, não deixa essa pessoa vir mais aqui. Ela não gosta de você. Entende? Então, são. E ele gosta do que está falando, é uma criança. Então, Ele já é adulto, mas a cabecinha dele. são alguns vêm com essa limitação, todas vêm com a mediunidade muito aflorada, mas eles não têm aquela necessidade de trabalhar a mediunidade, que a limitação dele já é a quitação do karma, né? Ele não tem como trabalhar a mediunidade com tanta limitação intelectual assim, né? Não tem jeito. É como se a morte não existisse. Se a pessoa morrer, tá aí, continua. É, né? É impressionante. E nesses casos desses que consegue estudar, que consegue formar, igual por exemplo, é autista. Síndrome de Down, né? Consegue até Então, fazer faculdade. tem, mas a gente vê com criaturas que têm síndrome de Down, trabalha às vezes com um ator, trabalha em qualquer área de outras pessoas, né, que usa a inteligência. São pessoas que têm uma inteligência limitada o suficiente para que ele possa ingressar na sociedade, né? Mas ele não usa toda a sua capacidade intelectual, porque o corpo limita muito. Mas mesmo assim, ele ainda consegue se socializar. Você já pode ver, ó, é coisa rara você ver uma pessoa que tem síndrome de Down, que é uma pessoa ruim, que é uma pessoa revoltada, sempre são bonzinhos, sempre são amorosos, sempre são bem humorados. Difícil você ver algum que é revoltado, muito difícil. Porque quando ele chega numa limitação dessa, ele já tem uma consciência tão grande que é precisa daquilo, que ele já trabalhou antes de encarnar, aqueles problemas todos, aquelas revoltas todas, já vem trabalhado já. Ele só vem com a limitação mesmo para zerar com o seu karma. Né? Então, você não vê pessoa de síndrome de Down mal-humorado, revoltado. Muito difícil. Hein? Esse cargo não obsessivo, ele nasce ou durante a vida já internado pode acontecer algum problema mental, alguma coisa assim, e não ser um cargo não obsessivo. Não, é muito difícil, né? Geralmente... Ele nasce, para ser específico esse karma, ele nasce assim. Ele já nasce com a limitação já, né? Não vem depois. Assim. Não, algumas limitações vêm ao longo do tempo, mas uma síndrome de Down já é desde bebezinho, já se manifesta, né? Eu falo assim, O autismo, por exemplo, o autismo tem diversos níveis de autismo, né? Tem autismo que é quase imperceptível. Às vezes a família tem um filho autista, nunca descobriu que ele tem autismo. Às vezes é um tratamento apurado que vai descobrir que ele tem 1 grau. Então, Messi é autista, tem muita gente autista. é que eu falo assim, O Cacá é autista. eu falo assim, de reencarnado, porque sofre um acidente, tem um problema na cabeça de bater, deu edema e fica. Como se Pode, fosse pode acontecer uma lesão por um acidente, Mas assim, mas é kármico também. é carne. É kármico também. É porque precisava de passar por esse tipo de situação, né? Olha, eu tenho. Aham. Falar. Sim. Porque eu. Não. Ela desenvolveu bastante. Muito. Depois que ela foi para o centro, pode falar que 70% ela já diminuiu 7 remédios faixa preta. Então. A minha sobrinha também. E se ficar sem, ninguém aguenta. O Zino também É. nada. Eu era uma cientista, eu era média, né? Eles vão ficar na cama. Sabia que você era cientista, né? Com certeza. Não era, foi. Então, exatamente. Foi cientista. Pois é, então. Você vê ela catar uns livros. Um dia eu cheguei lá, fiz de conta que eu não sabia. Né? Ela desenhou a coluna, separou a medula, escreveu, pronto. E ela não sabia.
Peguei e falei, Maria, o que é isso? Ai, vó, você não sabia? Isso aqui salva a vida. Eu falei, mas eu que sou boa. Então, assim mesmo, né? Você deve escrever, você fala assim, ó, eu tô com diabetes, a minha irmã tem diabetes. Enquanto ela não descobriu o que era diabetes e com o que ela combatia diabetes, a minha irmã teve até que uma caneta para ela. Não é com a agulha, não. Não é com a agulha. Sem agulha. Tem agulha. Então, é assim mesmo, né? As limitações é quitação de karma, né? E na escola, Wagner, teve outro problema. Ela não aprendeu a escrever certinho na escola. Foi depois que o médico afastou ela, né, bem? Que ela aprendeu a escrever certinho e aprendeu a ler alguma coisinha. Pintura é com ela mesmo. Eu nunca desse mundo com prazer. Então, é difícil você ver um ser humano que ele se expressa 100% da sua intelectualidade. Porque é difícil ver um ser humano que não tem algum débito de passado, né? Alguma coisinha. Quando você vê uma pessoa que é totalmente lúcida, resolvendo 1000 situações, desenvolvendo 1000 coisas, é porque ele já tem uma missão para aquilo, ele já não tem aquele karma, ele veio para trabalhar aquilo mesmo. Como nesse momento a gente está vendo muitas pessoas que estão desenvolvendo em áreas diferentes, cada um específico, cada um numa especialidade, desenvolvendo coisas que estão bem lá na frente da humanidade normal. São pessoas missionárias mesmo, que vieram, cada um na sua área, cada um na sua especialidade, para desenvolver um trabalho para avançar o planeta, a humanidade. Então, em todas as áreas da sociedade, a gente está vendo encarnando espíritos, mas é muito, né? Não é poucos e pouca gente, não. A gente está vendo muitos avançadíssimos no YouTube, abrindo canais, para passar informação de espiritualidade, informação de política, informação de educação, tudo nos canais de YouTube já foram devidamente programados para isso. Especificamente para trazer um trabalho para sair para a humanidade toda ter acesso. Então são espíritos que não são processos kármicos, são espíritos que vieram mesmo para isso mesmo. Encarnaram muita gente para ingressar na área da política, sem limitação, sem nada, são pessoas que vieram, seres que vieram mesmo como missão, para poder avançar em todas as áreas da sociedade. Encarnou e está encarnando, e vai continuar encarnando muita gente, até substituir toda a geração que está aí, cheia de problemas morais. Então, essas novas gerações, gradativamente, vai substituindo os que estão aqui, né, fazendo as coisas que não devem fazer. Mas eles têm o direito de fazer o que quiserem, né, porque é liberdade, é livre-arbítrio. Então, por conta dessa transformação da Terra, do planeta, de toda a humanidade, para acontecer verdadeiramente, é preciso que nasçam outras pessoas melhores. Porque se for querer consertar só os que estão aqui, vai demorar milhões de anos. Né? Vai consertar, mas vai demorar milhões de anos, e tudo tem tempo pré-estabelecido no universo, né? Tudo tem um tempo certinho. Então, para poder fazer tudo no tempo certo, então tem que trazer outros seres, e aqueles que misturam com eles, eles vão aprendendo, vão progredindo, melhorando, ou aqueles que não progrediram, melhorar, eles vão para outra escola. Então é isso que está acontecendo, por isso que a gente está vendo seres aí na área religião, da área religiosa, na educação, em tudo quanto é área, a gente está vendo pessoas completamente diferentes do que a gente está acostumado a ver por aí, né? Crianças já se manifestando como se já fosse um adulto, né? E criança manifestando conhecimentos já muito além da nossa capacidade de entender. Então tudo isso é para transformar mesmo o planeta. Então não tem jeito de ser diferente. Essa transformação, gosto de capela para agora, teve essa mudança, essa transição, e para a gente entender, poderia estudar a capela, o que vai acontecer dessa de prova de expiação, né? Regeneração. O planeta já está no fim de um ciclo de prova e expiação, né? Porque tudo é cíclico no universo, tudo. Então os planetas têm um tempo, ele passar de uma categoria para outra. Então a Terra está saindo da categoria de prova e expiação, está entrando na categoria de regeneração. E todas essas transformações, elas não acontecem assim de pronto, né? Elas acontecem assim de forma gradativa.
né? Então não tem jeito de uma hora para outra assim, a humanidade é prova e expiação e de repente já não é mais prova e expiação, não tem jeito de ser assim. Capela era abaixo. Capela? Capela teve as mesmas categorias da Terra, né? O planeta Atlante, né? Porque a Capela é o Sol, né? Capela é o Sol. Então, a Atlante era igualzinha à Terra, né? Mas isso aí é muito, mais de 50 mil anos atrás. Então, era igual à Terra sim, prova e expiação. Então, chegou no momento de fazer a transição. Aí a Capela passou pelo mesmo processo que a Terra está passando agora. Né? Teve que tirar o molde de espírito que não conseguia, né, avançar, não conseguia passar nessa prova final, né? Então, o que aconteceu? Aqueles que não passou, foi espalhado pelo universo. Então, a grande maioria veio para a Terra, né? A grande maioria veio para a Terra, lá e fundaram a Atlântida, Atlântida existia quando eles vieram para cá, né? Lemúria já existia. Mas esse que estragou tudo, porque a Atlântida fundou por causa deles. Esse que afundou tudo, né? Eles estragou tudo. Mas eles vieram para cá para isso, porque lá não conseguiu passar na peneira, né? Então vieram para a Terra. Aí chegaram aqui, num planeta bem primitivo, primitivo assim, não categoria primitiva, mas o comportamento da humanidade é completamente primitivo. Eles trouxeram um avanço intelectual muito grande, as religiões foram trazidas praticamente, não que implantou, mas eles praticamente, né, porque as religiões foi trazida para cá mesmo pelos Anunnakis, aqueles de 400 mil anos atrás que foi introduzindo as religiões aqui, né? Mas eles trouxeram muita coisa de religião para cá também, porque lá já tinha, do mesmo jeitinho que a Terra, que a religião praticamente comanda o planeta, lá também é a mesma coisa. Todo planeta de prova e expiação, ele chega na época de passar para a transição, para a regeneração. O maior problema é a religião e a política. São as duas áreas mais complicadas no planeta. Religião e política. Porque são as duas categorias que mandam no planeta. É a religião e a política que mandam no planeta. O resto, tudo obedece. Então, Capela veio tudo para cá. Inclusive, eu fui um dos que veio para cá, né? Então, veio para cá porque não deu certo lá, né? Veio para cá. Muitos já conseguiram se recuperar e voltar. Né, recuperar com o tempo, né, porque se demorar muitos mil anos não adianta voltar não, porque o planeta já está lá na frente, não alcança mais. Portanto, tem muito capelino aqui ainda, mas assim, já pessoas que já subiram, já estão muito bem, já, né, mas tem alguns ainda que ainda vai ser degradados ainda tem capelino que vai ter que ser expulso do planeta para ir para o outro ainda, porque não quiseram ainda progredir e melhorar. São um espírito rebelde, né? São um espírito rebelde que não quer progredir. Mas então, nessa época veio todo mundo para cá, não veio só de Capela, não, veio de outro planeta também. Malbec também, foi um planeta que na mesma época estava passando pelo processo, veio muitos também exilados para cá. E o planeta foi embora, né? Agora já está em regeneração plena, já deve estar passando até quase para ditoso já, né? Então está muito lá na frente na evolução. Vai ter um podcast essa semana sobre os exilados. Como é que é? Vai ter um podcast essa semana no Paranormal Experience. Eu assisto todos os programas. sobre os exilados. Você põe um grupo lá para nós. Mas esse podcast aí, ele traz tudo quanto é informação em todas as áreas do misticismo, da espiritualidade, paranormalidade, ele traz tudo isso aí. Se de ver, é espetacular. É muito bom. A gente viu o podcast jogaram no ar do Emmanuel. Emmanuel? O rapaz, como é que ele chama? João Pedro. Ah, eu acho que eu já vi isso. Eu vejo muito programa deles, então, que os programas deles é muito grande, né? Então, é tudo 2 horas para cima, né? Então, mas eu assisto tudo. Tem uns programas, até uns entrevistadores, tem uns entrevistados ali que não são muito interessantes, não, mas 80% vale a pena, viu? Muito bom. Se brincar, a gente fica o dia inteiro. Hein? Se fosse baiana, tem dia que fazer. Você não vai deitar mais, não? Ai, mas tá tão bom. A gente se põe lá para falhar. E é muito interessante, né, as coisas que a gente vê ali. Então, foi isso que aconteceu com os capelinos. Agora está acontecendo. Agora acho que não sei se já começaram a escrever o livro, Exilados da Terra.
Parece que eu já vi alguma coisa a respeito disso. Mas já vai sair em livro já também, Os Exilados da Terra. Então é assim que acontece pelo universo, sempre aconteceu, sempre vai continuar acontecendo. Tem muita gente da Terra que vai ter que ir embora porque não vai conseguir, né? Não vai atingir o limite necessário, né, de vibração, de energia para poder ficar na Terra. Às vezes não são pessoas assim tão ruins não, porque existe uma quantidade, tem um termo aí que são usados que eu não me lembro agora. Você tem que atingir uma quantidade de energia suficiente para que você possa ficar por aqui. Caso contrário, você vai embora, mesmo que você não seja ruim. Aliás, mesmo que você seja uma pessoa razoável, né? Mas se você tem dívidas kármicas, que não dá tempo de estar aqui, vai ter que ir embora, que está em outro lugar, né? Agora, existe planetas de tudo quanto é tipo, que vai, essas pessoas, não vai tudo para um planeta só, né? Tem muita gente falando que vai tudo para Quirón, não vai nada, que nada. Vai para vários planetas, porque as categorias de exilados são diversos tipos. Então, são as pessoas mais satânicas, outros mais ou menos, outro está quase passando, mas não passou, né? Então, muitos planetas, é tudo separado por categoria. Lá na Lua, por exemplo, lá é um verdadeiro armazém de espíritos que vai ser exilados. Muitos já foram, mas lá eles vão tirando da Terra, vão tirando e põem tudo lá na Lua. A Lua está atrás da gente? Hein? A Lua está bem atrás da gente, né? A Lua é um abrigo de espírito lá. Sem falar de seres encarnados, né? Porque a Lua tem milhões de seres encarnados, vivem lá na Lua, tanto lá, na área escura. Tanto, lá nos podcasts lá, tem um cara que fala tudo certinho, fala isso aí, né? Que tem milhões, lá é um verdadeiro, ele fala assim, que lá parece o 25 de março, que lá é onde os lá habita praticamente só extraterrestre. Lá é tudo com tecnologia avançadíssima, né? Só pessoas que viajam pelo universo. Então lá tem nada quanto é tipo. Lá se reúne ali para trocar mercadoria, essas coisas tudo. Ele falou que lá é um escambo, né? É como se fosse a 25 de março. E só que na área astral lá é uma prisão de espíritos que vão ser exilados, que não tem mais condição de ficar na Terra. Não tem jeito mais. Então eles levam para lá e fica lá solto, lá, tranquilo. Não é uma cela, fica tudo solto. Abaixo de nós, então. Hein? Porque nós estamos saindo da terceira para a quinta dimensão, nós na Terra. Então eles estão abaixo de nós ainda. Aonde? A Lua? Não, a Lua não tem nada a ver com vibração de terceira dimensão. Não, a Lua é habitada por seres avançados, seres de toda a natureza, né? Não quer dizer que eles estão piores ou melhores. São seres que preocupam mais com o lado da intelectualidade. Lá não existe esse negócio de espiritualidade, essas coisas. Nossa, é tudo inteligência mesmo, viaja pelo universo, né? Então, e outra, a falange do Miguel, a sede é lá na Lua, né? Os guardiões planetários, a sede é na Lua. Então lá é um ambiente de degradação, porque os seres presos ali. Mas tem as dimensões separadas, né? Cada um está numa dimensão ali. Então, esses seres que estão lá, para serem exilados, ali é feito ali uma seleção, né? Porque leva tudo para lá. Mas depois seleciona por grupos kármicos. Quem vai para um planeta determinado, vai para outro planeta determinado, e vão separando. É como se fosse um julgamento assim, para determinar a sentença, né? Uns vai tanto tempo, outro tempo. Né? Para poder separar, porque eles não mandam tudo para um lugar só, não. Na espiritualidade faz tudo perfeitinho. Não existe injustiça, em um ano de justiça não acontece nada. É tudo separadinho, tudo certinho. Existe um especialista para isso, né? Hein? Vênus? Não. Aqui na Terra só tem 3 planetas prisão. Que a Terra é um, está deixando de ser, Mercúrio e Plutão. Só esses 3 são prisão, o resto não. Eu vi um podcast que fala que o Hitler está em Plutão, acho que é Plutão, em Plutão. Mas muitos é de regeneração, por exemplo, Marte, não sei se o Netuno também, Urano, regeneração, mas já é pleno, já bem lá na frente. Por exemplo, Saturno e Júpiter já é planeta que já estão muito além da regeneração. Já. Aliás, Júpiter e Saturno já está virando Sol. Sabia disso? No futuro, quando o sistema solar entrar em colapso, por conta do Sol, Júpiter e Saturno, cada um será um Sol diferente, arrastando os seus planetas, porque já tem um monte de satélites, né? E já são tudo praticamente os planetas deles. São futuros sóis, pela evolução. Mas são planetas muito, muito avançados já,
além da regeneração. Já são praticamente ditosos já. Então existe de tudo aqui na Terra, só nós que está aqui mesmo. Da Terra, Hein? vou explicar ela. Da Terra, a Terra fica mudando de dimensão, entendeu? A gente não. Se a gente acompanhar a dimensão que a gente tem, pelo contrário, essa é a última encarnação aqui. Ou, então, Agora a gente vê esses corpinhos. então, aí que vai. A Terra mudou de O merecimento dimensão. nosso. Isso, Nós vamos é. voltar, Agora nós mais vamos atrasar, Isso, ou é. se nós vamos acompanhar. Nós vamos correr atrás da Terra agora. O planeta, ele passa pelo mesmo processo. Agora, quem está vivendo no planeta, se ele acompanhar, bem, se ele não acompanhar, chacoalha e leva tudo embora. O planeta Terra já vibra em quinta dimensão já. A partir do fim do ano passado já entrou em quinta dimensão, o planeta. Né? Então, o planeta já está lá na frente da humanidade. Então, se a humanidade, dentro do tempo previsto, que até 2057, não se enquadrar, aí eles vão sendo tirados, porque tem que vibrar em quinta dimensão para ficar no planeta de prova e expiação. No mínimo em quinta dimensão, tem que vibrar em quinta. Em terceira dimensão não tem jeito. Por quê? Primeiro, ele é incompatível com a vibração do planeta. Então ele não vai nem conseguir viver. Ele vai enlouquecer, ele vai ficar doente. Então é misericórdia divina. Ele não fica porque vai ser prejudicial para ele. Não é porque ele não pode, porque ele é proibido. Não, é porque ele é incompatível com a vibração do planeta. Então ele não tem como viver vibrando em terceira dimensão num planeta que vibra em quinta dimensão. Não tem como, ele fica completamente incompatível. Então, só vai ficar aqui quem vibra em quinta dimensão para frente. Porque quem vibra em quinta está ótimo, quem vibra em sexta está bom, em sétima está bom. Porque aqui tem gente que vibra até em oitava dimensão, encarnado. Porque desencarnado até acima, nona, décima primeira. Mas encarnado até oitava dimensão. Tem gente que vibra aqui, já nessa terra. Né? Quinta, sexta, tem muita gente já. Não é maioria não, é minoria. Que a maioria está vibrando em terceira dimensão. E com esse tempo que ainda resta, eles estão esforçando, as coisas vão acontecendo para estimular alguém para melhorar um pouquinho. Inclusive, essa catástrofe que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, que é um começo das dores, né? Aquilo ali é um verdadeiro estímulo para muita gente mudar suas vibrações através da caridade, da fraternidade, né? Está estimulando o país inteiro. Então, muita gente está melhorando a sua própria vibração porque está envolvido no processo ali na fraternidade. Nessas reportagens que a gente vê aí nos jornais, não tem, eu pelo menos não vi até hoje, nenhuma pessoa que está passando por aquela situação, está nos abrigos, momento algum, ninguém fala em Deus. Se Deus quiser, Deus me ajuda. Eles não falam em Deus, é incrível. Ele simplesmente chega e faz a coisa acontecer, né? Não precisa ficar falando em Deus, não. A gente que está distante, a gente ora, manda vibração e tudo, porque a gente às vezes não pode fazer além disso. Mas a gente vê pessoas mobilizando, cada um na sua área, no seu conhecimento, fazendo alguma coisa. Hoje, por exemplo, eu vi num programa de manhã, um cara que desenvolveu um aplicativo para conquistar, para trazer, né? Esse aplicativo serve para trazer voluntários para trabalhar lá, e pessoas para cadastrar ali, de tudo é tipo. Então, quer dizer, os caras estão fazendo a caridade deles assim, desenvolveu esse aplicativo, cadastra todo mundo ali, quer dizer, é a maneira de contribuir. Então, tem milhares de pessoas que são cadastradas ali como voluntário para trabalhar lá, então nesse aplicativo tem todas as informações. A pessoa já chega sabendo o que vai fazer, para onde vai. Então, está mobilizando muita gente para mudar. Então, essas pessoas estão melhorando a sua vibração. Então, por esse aspecto, muita gente que estava vibrando em terceira dimensão já melhorou, já mudou. Né? Então, essas coisas servem para quitar débito de quem precisa de passar por aquele processo, igual que as pessoas lá, né? Precisou de passar por aquela catástrofe para resgatar, e serve também de estímulo para muita gente, para progredir, melhorar, né? Na fraternidade, porque planeta de regeneração é a fraternidade que impera. A religião que existe para a regeneração é a fraternidade. Não é católico, não é espírita, não é evangélico, não é nada disso. É a fraternidade. Isso não quer dizer que as religiões vão desaparecer assim, tão breve não, né? Mas vai desaparecer com o tempo. Na hora que todo mundo estiver apenas praticando a fraternidade, a conexão com Deus, pronto, aí acaba, a religião deixa de existir, né? Então, não tem mais necessidade. Mas tudo é um processo gradativo, que devagarinho as coisas vão crescendo, vão progredindo, vão melhorando.
Então, cada um vai fazendo a sua parte. O importante é a gente atingir um nível correto de vibração que condiz com a quinta dimensão, para a gente ficar tranquilo. Mas se não, porque você sabe que o espírito não retrograda, né? Se você chegou na quinta dimensão, só se você adquirir karma. Se você adquirir karma, não der tempo, na próxima encarnação, você que está aqui, você vai embora. Mas não quer dizer que você caiu da quinta dimensão, não. Não caiu, não. Mas o karma que faz você ter que ir embora. Porque o espírito atingiu um nível de dimensão, ele não cai mais. Ele vive naquela dimensão. E mesmo que, eu estou falando assim porque tem mago negro, né, vai pensar, mas o mago negro não estava lá em cima e não desceu lá embaixo? Não, ele não estava lá em cima, não. Ele só aprendeu muita coisa para ir para a quinta dimensão, mas não foi. Preferiu trabalhar. A maioria dos magos negros, eles estudaram para ser mestre ascenso. Já pensou? Mestre ascenso, tudo vive em oitava dimensão. Então, eles estudaram para isso e preferiu não aplicar para trabalhar, para melhorar, para progredir. Preferiu trabalhar para manter, né, os seus impérios, escravizar mentes, né? Então, não conseguiu melhorar a sua vibração, mas conhecimento para isso eles tinham e têm. Eles têm esse conhecimento. Tem muito mago negro encarnado aqui que vibra em quinta dimensão já. Por quê? Porque aproveitou a oportunidade. Porque melhorou, progrediu. Tem limitação também. A gente conhece alguns que tem até limitação. Mas trabalha que é uma maravilha, uma mediunidade que é invejável. Por quê? Porque resolveu virar a chave. Tudo significa em virar a chave. Você virou a chave e acabou. Você não volta mais. Você pode até voltar, mas é muito difícil. Porque quem está lá nos abismos, sofrendo por milhares de anos ou milhões de anos, quando ele chega a virar a chave, ele não volta mais. Ele não volta. Ele não volta porque já tem experiência suficiente para não querer voltar nunca mais. Porque muitos que estão lá embaixo, pessoas que estavam lá em cima e desceu. Porque fez mau uso, porque pessoa que vibra em quinta dimensão, que tem conhecimento, que já se transformou, ele não tem defeito moral ainda. Porque vai pensar que a gente vai para o plano de regeneração, que a gente vai progredindo, que os seus defeitos morais somem, que não some não. A gente só controla eles. Eles estão tudo dentro da gente. Por exemplo, você pega um ser angélico, se você tiver a capacidade de mergulhar no registro acástico dele, lá no corpo, lá no arcabouço mental do seu corpo mental inferior, os defeitos morais dele estão lá. Está lá. Só que não veio à tona, mas nem a pau. Por quê? Porque você tem todo o controle dele. Você tem virtude suficiente para não permitir que eles venham à tona. Mas eles existem, eles não desaparecem da gente. Não desaparecem. Então, a gente, por que os nossos defeitos morais vêm à tona com facilidade? Vem à tona não, nem sai da tona, né? É porque a gente não tem controle sobre eles. Que nós estamos entrando na regeneração é exatamente para uma nova experiência, aprender a controlar os seus estímulos negativos. Para isso a gente precisa de aprender que existem eles. A gente tem que reconhecer. Se a gente não reconhecer que tem, é difícil você aprender a controlar ele. Não é que você vai controlar uma coisa que você não acha que tem. Não tem jeito, né? Primeiro a gente tem que saber que tem aquele problema e ter vontade de controlar ele, porque ele não desaparece assim não. Fala, meu orgulho vai embora agora. Não vai nada, ele vai ficar sob controle. O seu ego vai ficar sob controle. O ego não desaparece. O ego nos controla agora, porque nós estamos sob dois controles. É o nosso Cristo interno e sobre o ego. Mas o Cristo interno, coitado, ele não exerce nada, nenhum controle sobre nós. Por que não exerce? Porque é o respeito ao livre-arbítrio. Então é a bondade absoluta. E o ego não. O ego chega, determina e faz e acontece. Então, nós estamos ainda sob o controle do ego. Agora, quando a gente aprender a controlar o ego, aí o nosso Cristo interno que vai assumir o controle da nossa vida. Mas o ego continua lá. Só que ele continua controlado e ele vai ser domesticado, transformado, e o ego não desaparece. Os seres angelicais, tudo tem seus egos. Tudo. O ego não desaparece. Só que o ego já é angélico também, vai tudo contribuindo, tudo trabalhando, na mesma linha, no mesmo objetivo. Continuando aqui. Por outro lado, os neurologistas defrontam-se seguidamente com alguns casos desconcertantes de estigmas retificadores.
as epilepsias essenciais, assim denominadas por conta dos acessos convulsivos na ausência de alteração eletroencefalográficas. São quadros sofridos difíceis e nem sempre bem controlados com os anticonvulsivantes específicos. Boa parte desses enfermos costuma evoluir para a cronicidade sem que a medicina atine com as verdadeiras causas do mal, diz o Dr. Eliezer Mendes em seus livros, que são casos de médiuns altamente sensitivos, tratados e internados em hospitais psiquiátricos e que mais lhes prejudica no seu caminho evolutivo. A reencarnação é a oportunidade que temos de reaprender, de acertar, para podermos evoluir, apesar dos bons propósitos e da vontade de progredir, assumidos contratualmente no Ministério da Reencarnação. Nem sempre o espírito, no decorrer de uma reencarnação, atinge a totalidade dos objetivos moralizantes. As imperfeições milenares que o aprisionam, as manifestações egoísticas, impedem-no de ascender verticalmente com a rapidez desejada e, por vezes, enreda-se nas malhas de seus múltiplos defeitos, retardando deliberadamente a caminhada terrena em busca da luz. Na vivência das paixões descontroladas, o indivíduo menos vigilante atenta contra as leis morais da vida e, deixando-se arrastar por ímpetos de violência, termina por prejudicar de forma contundente um ou vários companheiros de jornada evolutiva. Todo procedimento antiético que redunda no mal produz complexa desarmonia psíquica que reflete energias densificadas que se enraizam no perispírito, só se exteriorizando mais tarde sob uma forma de deficiência ou enfermidades complexas no transcorrer das encarnações sucessivas. A presença de estigma kármico reflete a extensão e o valor de uma dívida moral, indicando a necessidade de ressarcimento e trabalho reconstrutivo no campo do bem, em benefício do próprio reequilíbrio espiritual. Os estigmas kármicos, quando analisados pelo prisma espírita, podem ser considerados recursos de mais elevado valor terapêutico, requeridos pelo espírito moralmente enfermo, visando o reajuste perante a sua própria consciência culpada. Então, teve uma época, inclusive eu tive um irmão que morreu de epilepsia, né? Morreu jovem, tinha 17 anos, morreu. Karmas, né? Isso aí é um karma gigantesco. Então, a pessoa que já nasce com epilepsia já é uma deformidade, já é uma deficiência tão grande que não tem nem como. É muito difícil, pelo menos antigamente, que não tinha diagnóstico, não é que o diagnóstico tinha, né? Mas não tinha remédio, não tinha tratamento, os médicos não sabiam nem o que fazer com aquilo ali. Então, quem tinha epilepsia antigamente, praticamente morria com epilepsia. Aí descobriram remédio anticonvulsivo e tudo, mas nem sempre era eficiente para isso, né? Inclusive, o meu irmão mesmo morreu lá no hospital em Barbacena, né? Porque o caso dele era muito grave. Então, muita gente passa por esse processo e resgata com esse sofrimento, que é uma limitação muito grande, é um sofrimento muito grande. Então, ele resgata aquela dívida com essa epilepsia. Hoje, praticamente, a gente quase não vê mais epilepsia, né? Ainda existe ainda, mas os tratamentos são tão grandiosos, tão poderosos, que mesmo a pessoa tendo epilepsia, ele vive uma vida completamente normal. Todo mundo conhece, ele era epilético, né? Ele tinha epilepsia, mas a epilepsia dele era kármica, por isso que ele veio com a mediunidade de cura, tudo, para poder resgatar tanto através da doença, quanto através do trabalho, em parceria com os espíritos. Mas hoje não tem epilepsia mais, acabou. Por quê? Porque trabalhou, tanto em benefício do próximo, quanto as doenças foram tratadas e tudo certinho, né? Eu não tenho mais epilepsia. Eu não tenho mais problema. Então, hoje quase que você não vê mais, que os tratamentos são muito eficientes. Por que antigamente os tratamentos não eram eficientes, hoje é eficiente? Por causa do progresso da própria humanidade. Porque a humanidade vai progredindo com a ciência, com os remédios, à medida que a humanidade também vai progredindo, que seu karma vai diminuindo, então ele já vem num lugar para receber um tratamento que já vai livrar ele daquela doença, mesmo que sendo kármica. Porque se aquela doença ele tiver que viver ela, ele vai nascer numa época em que o recurso não existe.
né? Agora existe recurso. Então as doenças que estão acontecendo com muita gente que no passado era destruidora, era terminal, hoje já não é mais. Hoje é controlada, a pessoa vive uma vida praticamente normal. Mas os dedos não estão lá ainda. Por quê? Porque diminuiu, porque progrediu um pouco. Então aumentou o mérito, né? E a capacidade de quitar melhorou. Porque quanto mais consciência a gente aprende a trabalhar no bem um pouquinho, resgata no bem, um pouquinho se resgata na dor. Então tem muita gente que trabalha no bem, mas tem limitação, tem doença, tem deformidade. Mas ele trabalha também na mediunidade, trabalha em outras áreas. Então ele resgata 50% trabalhando no bem e 50% na dor. Aquele que não faz nada do bem, a dor vem 100%. Aí derruba mesmo, não tem remédio que conserta, não tem medicina que trata, não tem jeito. Então é assim, tudo escolhas. A gente já nasce com as duas opções ali, ó, você vem trabalhar, ou dependendo da capacidade, dependendo da programação, você vem para trabalhar só no amor, né? Não precisa da dor não. Mas a dor está ali. Se você não aplicar o amor, a dor chega, porque está pronto, tá prontinho ali. Se você trabalhar o amor, não tem problema, a dor não chega. E às vezes a dor chega uma porcentagem mínima, né? Mas você está trabalhando, está fazendo a sua parte. Agora, tem gente não, vem para que está na dor mesmo que tenha mediunidade. Você não vê que no passado, está falando aqui, que os médicos internavam todo mundo, eram médios totalmente lúcidos, com uma capacidade tremenda, mas era louco. Por quê? Médio naquela época era taxado de louco, né? Um pouquinho antes era bruxa, queimava tudo, né? É engraçado, a gente vê um machismo até nisso, né? Na época da Inquisição, queimava as bruxas. Aí, não tinha bruxo? Só mulher? 50% da mediunidade era das mulheres, então era bruxa. Mas e os homens que eram médios também, não era bruxo? Não era queimado? Precisa ver o machismo aí, até isso, né? Até isso você vê. A história conta queimada só bruxa só. E os bruxos? Para uma mulher bruxa, quer dizer, médico. Sempre tem um homem que também é médico. Por que não queima? Não ia. Então, as mulheres eram tão discriminadas, era tão diminuída que as queimavam só as mulheres. O Padre Pio sofreu. Ele foi tratado como um bruxo. Pois é. No catolicismo. É. Pessoa que tinha mediunidade naquela época, se fosse mulher não tinha escapatória, queimava mesmo, né? Agora se fosse homem tinha que disfarçar, porque senão não podia nem exercer a sua capacidade, né? Tinha que ser muito escondido. É engraçado, minha esposa, ela teve epilepsia. No começo, antes dela operar, nossa, ela estava sempre junto, com a escola no centro e direto. Depois que sarou. Sarou, estragou? Mudou completamente. Aí você vê que coisas mais doidas. Mas é assim mesmo, às vezes a doença é para limitar a pessoa. Começou assim a voltar mais no estado, ficar assim mais controlar melhor, mas aí tem atrapalhado. Foi só sarar, estragou. Mas agora está assim, agora está mais calmo. Melhorou, né? Tá. Mas teve uma época que aí melhorou uma coisa, piorou outra. Então, antigamente, as pessoas que tinham mediunidade era tudo chamado de louco, né? Até hoje mesmo, de vez em quando ele fala assim, você é doido, né? Você é doido, né? Vocês é louco, né? Então, só que antigamente eles internavam mesmo, porque as pessoas já manifestavam desde jovem, desde criança, já, estou vendo espírito, estou conversando, estou falando algumas coisas. Aí o que acontece? Não, levar a loucura pode até levar. Se você não canalizar aquilo, leva a loucura sim. Você tem que aplicar aquilo ali. Dependendo do seu karma, né? Dependendo da necessidade de você ter que trabalhar aquilo ali. Se você não trabalha, isso que leva a loucura sim. Porque dependendo da mediunidade da pessoa, da dívida kármica que ele tem, do compromisso, do comprometimento que ele tem com um espírito que está vindo tudo ali, ó, como uma verdadeira enxame em cima de você, se a pessoa não canaliza aquilo, ele fica louco mesmo, porque os espíritos não param um segundo de falar na sua cabeça e tentar fazer de tudo contra vocês. Leva a loucura. E o que leva a loucura também? É falta de conhecimento, falta de entendimento e falta a família não entender também, porque às vezes o próprio médium não entende nada, a família é muito médium. Então, um médium dentro de casa, falando com o espírito, vendo as coisas, fazendo coisas que os seres normais não compreendem. Ué, esse cara é doido, vamos internar ele. Então,
A gente vê lá, hoje você não tem mais o hospital Allan Kardec, naquele tratamento antigo, né? Hoje não mudou muita coisa lá, mas a gente via, dá uma olhada assim, você fala, nossa, tudo médio lúcido. Às vezes a gente conversava com alguns deles, falava, contava as experiências deles ali dentro, né? Tudo médium lúcido, mas aí vira esquizofrenia. Vira esquizofrenia. Eu tive a oportunidade. A loucura é a esquizofrenia, que se você não trabalha com a mediunidade que você tem, que é para resgatar karma, né? Se você não trabalha aquilo vira esquizofrenia. Aí então fica tudo internado. Mas não é todo mundo que foi internado por causa disso, não. Muita gente foi internada porque as famílias não compreendiam. E as pessoas que são médias não têm controle, porque o espírito chega, toma conta mesmo, você exatua sobre você. Então a família que não entende nada, mas esse cara é doido, tem que internar. Então internava e deixava lá. E pronto, internou, piorar. Aí piora, porque lá eles dão remédio, sossega-leão, aquelas coisas tudo, só piora. É só piora. É muito difícil a pessoa melhorar depois que interna. Que tem esse problema, que tem esquizofrenia. Internou. Eu trabalhei ali uns mais de 15 anos, né? Nem voluntário ali. Olha, sinceramente, eu vi aquelas pessoas ali que tinham os problemas de esquizofrenia, né? Por causa da mediunidade. Tudo sob efeito de remédio. A coisa mais rara é você ver alguém progredindo, pegando o alta e indo embora. Alguns até conseguiam uma certa alta e ir embora, passava 2, 3 meses, voltava, aí ficava pior. Aí depois de um certo tempo, tinha alta de novo, aí passava um tempo, voltava, aí voltava pior, até não ter alta mais, não conseguir mais ir embora. E a pessoa morre rapidinho ali, não tem jeito. Os remédios são muito fortes, a mente não ajuda, e quanto pior é a mente, pior é o corpo, né? O corpo responde o que a mente é. Então as pessoas têm vida breve ali, vida curta. A gente vê pessoas ali que viviam ali há 20, 30 anos ali dentro, né? Porque foi internado ali e nunca mais saiu. As famílias abandonam, porque não tem jeito. Fazer o que com uma pessoa dessa em casa? Não tem jeito, né? Ali dentro já dá um trabalho danado. Tinha gente ali que ficava sob efeito de remédio 24 horas por dia, porque se o efeito passasse, ele quebrava tudo, né? A esquizofrenia tomou conta, a loucura tomou conta. Então, a gente precisa tomar um cuidado danado com a mediunidade, né? Porque dependendo do tamanho do karma que a gente tem, e a mediunidade aflorada que tem, se você não aplica ela, olha, corre um risco sério de ficar doido. Corre risco. Né? Hoje tem muita informação, é muito difícil acontecer isso, né? Mas né, as orientações estão muito por aí, as religiões estão dão um suporte muito grande, as famílias já têm um outro olhar, outra visão. Então, quando vê que um filho já tem uma certa mediunidade, mesmo que eles não compreendem, mesmo que é evangélico, mesmo que é católico, ele já começa com o tempo, né? Começa a buscar alguma coisa alternativa que não conseguiu lá na igreja, que não conseguiu em outro lugar, né? Mas internação, praticamente, você não vê as pessoas correr, a não ser que ele comece a quebrar tudo dentro de casa, né? Aí é diferente. Aí é loucura mesmo. Mas normalmente não, as pessoas vão procurando alguma coisa. A gente vê, o evangélico busca até casa espírita, com muita raridade, mas busca. Eles buscam porque não está dando certo lá na igreja, no outro lugar não está dando certo, eles buscam, né? Então é assim, hoje em dia está muito avançado os tratamentos e o esclarecimento, né? Então mesmo que a família não tenha conhecimento, mas outros ajudam, né? Porque antigamente ninguém conseguia ajudar ninguém tinha conhecimento. Era pouca gente que conhecia alguma coisa de espiritismo, e o espiritismo naquela época era muito cru. As pessoas só lidavam com o espírito, né? É médio e recebendo espírito e pronto, acabou. Não tinha esse conhecimento, né? A área mais profunda como nós estudamos agora, né? Então agora a gente já tem muito mais condição de fazer algo em benefício da pessoa, mais na orientação do que diferente, porque a gente faz um processo de desobsessão, a gente ajuda, mas desobsessão não funciona 100%, porque a pessoa que tem um processo mediúnico, que é kármico, ele é devedor, não adianta nada você desobsidiar, você desobsidiar todo dia, porque todo dia vai ter um monte de espírito em volta dele. Você tem que desobsediar a hora que ele vem atrás do recurso, mas você tem que colocar no caminho, ele tem que aceitar aquele caminho que você está colocando ele. Ele aprendeu o caminho, aprendeu a utilizar, pronto, aí você ensinou ele a pescar, ele vai pescar o próprio peixe dele. Mas enquanto ele não aprender a pegar os peixes, ele vai ficar sofrendo. Porque toda semana ele vem receber tratamento, até uma hora as coisas piorar, desandar, porque não existe cura para quem tem um processo kármico, que tem uma mediunidade para resgatar. Não tem cura, não. Mediunidade não é doença, né?
Paulo, você precisa ver a teimosia que ela é. Ela não podia dirigir, tinha desse cara pegava o carro e dirigia. Pior que ela acabava de chegar no lugar e passava mal. Quantas vezes eu estava lá na Santa Casa lá, de repente a fulana me buscar. É difícil, né? Quando foi assim, desmaiou lá. Aí eu comecei a morrer ela aí. Meu Deus. E quantas vezes fazia isso? Às vezes pegava, saía assim, eu pegava o carro assim, saía e depois tinha que parar e voltar. Foi um trabalho muito grande. Muitas vezes. Graças a Deus, venceram. Só dando uma repassadinha aqui, né? A reencarnação é a oportunidade que temos de reaprender, de acertar para poder evoluir. Então, a reencarnação é a oportunidade que a gente tem. Por isso a gente vai encarnando, vai falhando, repete, encarna de novo, falhou de novo, vai, encarna de novo, repete. E todas elas, vezes você tem que passar pela mediunidade, você tem que desenvolver a mediunidade. Não é, por exemplo, essa encarnação que você desenvolveu ela não. Outras encarnações passadas você já desenvolveu também. E não praticou. Mas deu tempo ainda. Porque a gente chega do outro lado, não trabalhou a mediunidade, não tem problema, o saldido continua. E às vezes até criou mais algumas. Às vezes quitou um pouquinho por causa da dor, né? Porque geralmente a pessoa vai sofrer, ele vai ter enfermidade, ele vai ter dificuldade, ele vai quitar alguma coisinha na dor. Mas ele nem sabe disso. A mediunidade ela já nasce com a gente ou a gente começa a aflorar ela? Não, a mediunidade acontece de diversas formas, né? Tem criancinha que bebezinho já nasce com a mediunidade aflorada e continua a vida inteira. Porque normalmente toda criança tem a mediunidade aflorada. Toda criança até os 7 anos tem. Mas por que ele tem a mediunidade aflorada? Porque até os 7 anos o espírito ainda não está 100% encarnado. Quer dizer, ele está mais no lado espiritual do que do lado físico. Então ele interage com os espíritos normalmente. Agora, hoje, no caso, por exemplo, há uns tempos atrás, depois dos 7 anos, aí pronto, aí vai esquecendo, pronto, acabou. Às vezes a vida inteira dele não vai ter mediunidade, não vai aflorar. Mas hoje em dia não, hoje em dia a mediunidade já está começando lá, bebezinho, e continua, passou de 7 anos, continua, passou de 10 anos para médio, continua do mesmo jeitinho. Por quê? Porque isso é um desenvolvimento da mediunidade para toda a humanidade, quer dizer, vai aflorar em todo mundo 100%. Não quer dizer que a mediunidade chega de uma maneira extensiva para todo mundo igual, mas médio todo mundo ou um pouco mais ostensivo, menos ostensivo, não importa. Todo mundo tem mediunidade. Só que a mediunidade de hoje em dia é diferente de antigamente. Antigamente você não tinha muito controle, você via espírito, você ouvia espírito, você recebia espírito querendo ou não querendo. Hoje em dia, e você não tinha controle, você perdia um pouco a sua consciência, os espíritos tomavam conta de você. Hoje não. Hoje é tudo consciente, você está vendo tudo certinho, você está percebendo tudo, você deixa acontecer se você quiser. Porque não existe aquela obrigatoriedade de você ser um médium contra o seu controle. Hoje em dia não, você tem controle de tudo. Então você é médium se você quiser. Se você não quiser, você deixa a mediunidade para lá. Só que você está perdendo uma oportunidade muito grande, né? Então, por que os espíritos hoje pede para que todo médium estude? Porque antigamente o médium não estudava, ele simplesmente era um instrumento passivo. Ele era completamente passivo. Os espíritos chegavam e tomavam conta. Hoje não. Hoje você deixa o espírito tomar conta se você quiser. Você está sabendo, você está consciente de tudo. Se você quiser, você dá passividade. Se você não quiser, você não dá. Se você quiser, você fala. Se você não quiser, você não fala. Se você quiser, você escreve. Se você não quiser, você não escreve. E é tudo 50% da gente. E 50% do espírito. Antigamente o espírito tomava conta, era 80%, 100% mesmo. Você não tinha controle. Tanto para escrever, como para receber, para tudo. Hoje não, hoje está diferente, porque tudo é evolução. Então é o livre-arbítrio, então você usa se você quiser. Agora, se você não estuda, por que os espíritos pedem que a gente estude, que todo médium estude? Por quê? Para você saber que você tem mediunidade. Senão, se você não estuda, acontece algumas coisas estranhas com você e você nem pensa que aquilo é mediunidade. Aí a vida vai passando, você perde a oportunidade de trabalhar aquilo, em benefício seu e dos seus parceiros espirituais. Então, é tudo escolha. A gente escolhe ser médium ou escolhe não ser. Exercer ou não exercer.
Só que hoje em dia, né, muita gente não é médium, aliás, ele não quer ser médium, não tem problema. A dívida dele não é tão grande assim, mas deve mesmo assim. Oi. Uma vez uma coisa bem que eu tinha comentado com ela, a minha avó ela faleceu, sabe, agora. E antes dela falecer, ela estava bem reclamando porque eu não fazia. Todos os dias no hospital, e eu não vendo ela passar aquela dor, por mais que eu tenha esse entendimento, ela é muito difícil para mim. Aí eu orei, pedi para ela disso, e aí eu dormi, aí eu acordei numa sala assim de uma mulher e ela falou para mim, eu vou te desdobrar para você entender o que aconteceu. Aí eu senti meu corpo caindo, sabe? Parecia que eu estava caindo, e aí ficou tudo branco. Só que aí, tipo, eu acordei e não lembro mais nada, é como se ele tivesse apagado a minha mente. Aí eu fiquei essa semana toda antes da minha avó falecer muito mal, aí eu me senti culpado, como se eu tivesse que ajudar ela, como se eu tivesse que passar por isso. E, tipo, nossa, foi bem... Então, é um desdobramento. Você passou por uma experiência para te orientar, né? E como não tinha necessidade de você lembrar, então estira a consciência da gente, né? Porque todos nós trabalhamos, esse desdobramento é comum, todo mundo desdobra, especialmente à noite você trabalha, faz alguma coisa, só que sempre amanhece o dia você não lembra de nada. Alguns desdobram consciente, porque pode lembrar de alguma coisa, né? Mas a gente não lembra de nada mesmo. É muito raro você lembrar de alguma coisinha. Às vezes alguma coisinha passa, por quê? Porque é permitido, porque se não for permitido, os espíritos tiram tudo, paga tudo. Mas tipo, a gente lembrar de uma parte, não lembrar da outra, isso aí... Não tem problema. Às vezes as partes que você não lembra, é porque você não poderia lembrar daquelas partes, porque isso poderia te prejudicar na sua vida presente. Então, eles não deixam a gente lembrar. Porque todo mundo desdobra, todo mundo tem atividade do outro lado. Dependendo das suas atividades, você vai lembrar de tudo, se for permitido. Se não for permitido, você não vai lembrar mesmo, não lembra de nada. Eu lembro que, assim que nós viemos para casa aqui, nós trouxemos o grupo de apometria para cá, Astar Shehan, através da médica que trabalhava com nós, que hoje não trabalha mais, e ele manifestou nela e falou assim para mim, eu estou aqui para te fazer um convite. Falei, qual convite? Para você trabalhar com nós lá embaixo. Resgatar. Para mim, se achar que eu posso ser útil, pode me levar. Falei assim, então tá, só que você não vai lembrar de nada, viu? Tudo bem, eu não vou lembrar de nada, porque lá embaixo a coisa é feia, né? Se você lembrar, pode trazer prejuízo. Você não vai lembrar de nada. Então tá, não tem problema. Então, nunca lembrei de nada. Eu não sei o que eu ando fazendo lá para baixo, não. Resgatando, é lá nos abismos mesmo, é lá mesmo, porque quando esses espíritos chamam a gente assim, é porque é lá para os abismos mesmo. Falei, não, tudo bem. Dobrou, foi a partida. Sonho, tem alguma coisa, até alguns resgates que eu faço que eu lembro, muito raro, mas é coisinha assim, mais superficial. Mas lá dos abismos mesmo não lembro de nada, não. Então, a gente faz desdobramento aqui lá para os abismos também, aqui, só que a gente não traz, a gente não é consciente, né? Então a gente vai, desdobra com todo mundo. Quem tem evidência que traz para a consciência sabe tudo, está relatando tudo, que estou vendo isso, vendo aquilo, igual por exemplo Maurício vê, igual a Tânia vê tudo, né? Então eles falam, eu não vejo nada, então não tem problema. Mas está a mesma coisa. No mesmo lugarzinho que eles estão vendo, eu estou sem ver. Eu não vejo nada, mas estou lá a mesma coisa, fazendo a mesma coisa. Interagindo do mesmo jeito, com a minha autonomia de realizar o que eu quiser, tudo do mesmo jeitinho, só que eu não estou vendo. Igual no desdobramento, a gente sabe que desdobrou, aí às vezes a gente volta naquele sentimento da mágoa, da tristeza, ou até um alívio, e não lembrar. Então, mas... Ou cansado, eu vou muito cansado. Você correu São Silvestre? Só que é o seguinte, a gente só lembra quando não vai trazer prejuízo para a gente. Porque se for para trazer prejuízo, os espíritos não deixam a gente lembrar. E mesmo assim, a gente vê a mediunidade da Luísa é super aflorada. Mas ela não lembra, ela não tem percepção nem 50% da realidade que acontece lá. É só um pouco só. E olha que é muito, hein? Olha o pouco que ela tem de percepção, é muito. Mas mesmo assim, os espíritos falam, você não vê tudo, já não deixa ver tudo. Vê só o que é permitido. O resto não vê, não. Então todo mundo é assim. Quando a gente não tem aquela necessidade de ver, de saber, não, a gente não vai ver nada, não. Quando tem alguma coisinha que a gente precisa de saber, mesmo que a gente tenha consciente, você sonha e lembra de algumas partes do seu sonho. É desdobramento, mesma coisa.
Então, eu consigo lembrar de algumas coisas em sonho. Eu já tive muita experiência em sonho, agradáveis, desagradáveis, experiências boas, experiências ruins. Eu tenho sonho que eu lembro que eu já... sonho que foi acontecido comigo há mais de 20 anos atrás. Aliás, eu lembro de um sonho que aconteceu comigo há mais de 40 anos atrás. Esse sonho. Foi um sonho tão bom, tão perfeito, que eu, na hora, eu sabia que eu não ia trazer para a consciência o sonho que eu estava tendo. Que não é sonho, eu estava desdobrado mesmo. Eu não ia trazer para a consciência. Só que na hora, eu estava lá no ambiente, no lugar, eu falei comigo mesmo assim, eu não vou esquecer disso aqui de jeito nenhum. E não esqueci até hoje, não esqueci. Aí, há pouco tempo atrás, eu contei para a Heloísa, né, esse sonho. Aí eu falei para ela nos detalhes que eu estava presenciando, porque o sonho era tão bonito que eu não queria esquecer, e não esqueci. Aí ela falou assim, você estava em Aruanda, porque eu estava numa cidade de cristal, esse sonho. Eu estava numa cidade de cristal que não existe como se descrever, de tão bonito que é tudo. Os edifícios, prédios, tudo cristal, as coisas mais bonitas, que não existe em lugar nenhum, nem filme você não vê. E eu fiquei deslumbrado com aquilo, né? Então, aí eu fiquei tão admirado, assim, eu não vou esquecer desse sonho, eu não quero esquecer disso aqui de jeito nenhum. Não esqueci mesmo. Isso há mais de 40 anos atrás, eu era até casado naquela época ainda, né? E depois, há pouco tempo atrás, eu relatei esse sonho para a Heloísa. Ela falou assim, você estava lá em Aruanda, por isso você viu, lá é tudo cristal mesmo. Então, é lá mesmo que eu estava. E déjà vu você tem? Hein? Você tem déjà vu? De vez em quando, sim. De vez em quando tem. É engraçado que eu nunca sonho. Mas quando eu lembro alguma coisa de sonho, é aviso, sabe? Alguma coisa que, uma pessoa que vai me trair, alguma coisa assim, sabe? Eu tenho déjà vu desde criança. Desde criança. Especialmente de outros planetas, de outros lugares, eu tenho. Desde criança. Doutor Wagner, Oi. eu tinha feito esse desenho, ia fazer 12 anos. Aí, um dia desse, eu estava assim, né? Quando eu vi, eu estava sentindo uma pessoa me observando. Parecia que eu já tinha visto ela. Conhecia a fisionomia dela. Agora eu estou olhando aqui, olha, esse desenho que eu fiz aqui, ó. Ele estava me observando. Eu estava olhando assim, ele estava deitado assim. Quando eu vi, ele estava lá, me observando. Foi uma coisa estranha. Eu tinha muito sonho. Eu tinha muito sonho quando eu era adolescente, jovem, rapazinho, né? Eu estava, era direto, praticamente quase toda noite. Eu estava num lugar, parecia não uma cidade assim, mas era um lugar que tinha habitação assim, mas só tinha naves e extraterrestres nesse lugar. Eu ia para lá direto, toda noite. Toda noite eu estava nesse lugar. Agora hoje eu já sei, porque naquela época eu já tinha esses sonhos todos, né? Agora hoje eu não tenho esse sonho não, hoje eu trabalho em cima disso. Né? Hoje não é sonho não, hoje é realidade mesmo. Que está sendo misturado com os extraterrestres aí, trabalhando direto, né? Porque eu mesmo sou um deles. Vocês também viu? Você pensando que vocês é da Terra? Vocês não é da Terra não. Aliás, a gente não é de lugar nenhum, a gente é do universo. Oi? Avó, um dia, né? Você lembra, minha avó? Que eu tava sonhando com meu avô, você sabe, né, avó? Sonhando com meu avô, né? Que já faleceu já. E aí, ele dando presente de material mesmo. Eu pensei, o que ele tá me dando, né, avó? Eu acho que é que eu vou pensar, que eu vou escrever, ler, essas coisas, né, avó? Ele ajuda do prédio, ele é da parte da educação. Ele tinha muita dó. Então, quando a gente é jovem, né, muita coisa, a gente tem a mente mais aflorada para essas coisas, né? Porque a gente não tem tanta carga de atribuição, de dificuldades, né? Então, eu tinha muito essas coisas comigo. Nossa, eu passava o dia inteiro pensando em coisas do infinito, assim, que eu... buscando resposta, buscando compreensão, eu não tinha resposta, mas estava sempre questionando tudo, né? Sempre buscando, sempre questionando.
Agora hoje não, hoje já tem resposta para quase tudo, né? Tudo que eu questionava naquela época, hoje eu tenho resposta, porque já vinha questionando, né? Porque quando eu nasci aqui, já vim programado para isso mesmo, né? Inclusive o meu nascimento nasci lá em Conquista. Meu pai frequentava o centro de Santa Maria com minha mãe e tudo, né? E os espíritos que escolheu meu nome, que escolheu tudo direitinho, né? Nem foi nem meu pai nem minha mãe. Falou, ele vai chamar Wagner, os espíritos deu o nome para mim. Então, eu já estava predestinado já para fazer alguma coisa, né? Porque isso aí já vem programado já, né? Muitas encarnações, vem programado tudo certinho. Quando chegar a época das coisas florar, aí as coisas vão acontecendo. Se a gente põe em prática, bem. Se a gente não põe em prática, a gente vai ter consequência, né? Mas, graças a Deus, eu consegui acordar em tempo e pôr tudo em prática. Tanto é que eu estou aqui até hoje, já poderia ter parado. A espiritualidade já falou para mim, ó, toda a sua programação, você já acabou faz tempo. Ó. Se você quiser cruzar os braços, não fazer mais nada, você já fez tudo que você programou para fazer. Mas você ainda tem muita coisa para fazer ainda pela frente. Mas se você não quiser fazer mais nada, não precisa. Você já realizou tudo. Tipo assim, você já cumpriu aquela missão. Eu já cumpri minha missão 100%, já passou já. É o que eles falaram para mim também. Tudo. Minha trajetória aqui já está cumprida. Que eu só voltei por causa dos dois, né? Para ajudar. Então. Agora é um serão. Hein? Agora ganha a hora Agora é um serão. Estou fazendo hora extra. Mas só que quando você está num caminho, você pode. Acabou, como é que você vai parar? É o meu prazer é fazer o que eu faço. Se eu parar de fazer o que eu estou fazendo, porque eu já quitei tudo, eu já cumpri com toda a programação, eu vou ficar doido se eu parar com isso. Hein? Já falou, já. Não tem jeito de parar, não. Agora, vamos mais, eu quero mais. E outra coisa. Eu gosto do planeta Terra. Hein? Eu gosto aqui. Então, eu também gosto. Também gosto. Mas fala que não para ver. Não, mas a gente, quando você toma consciência que você não pertence a um planeta, que você é do universo, acabou os problemas. Tanto faz você estar aqui na Terra, como você ir para um outro planeta pior, não tem de problema nenhum. Você é você, continua sendo você. Agora, quando você tem dívidas kármicas, que você vai quitar em outro planeta, é complicado, mas mesmo assim, ainda é uma bênção, porque você vai ter oportunidade de quitar seu débito. Mas quando a gente é colocado no planeta, quanto mais você evolui, mais você desce nos planetas inferiores, porque você tem que trabalhar é lá que está o trabalho, é lá que está a necessidade. Então você vê os seres angelicais, você podia estar em planetas ditosos, vivendo lá de boa, está aqui na Terra. E outra, não uns estão encarnados aqui, mas uns estão lá nos abismos, trabalhando lá embaixo, lá no meio da lama, no meio das trevas. Porque eles podiam estar lá em cima, por quê? Porque está o prazer deles trabalhar, é ali onde é que está o trabalho. Porque quando a gente evolui muito, você vai viver onde tem trabalho para você. Não importa se o seu planeta é lá em cima, o seu planeta é lá embaixo, qualquer lugar. Né? O importante é você estar trabalhando, porque se você cruzar os braços, aí você vive o inferno mesmo. O inferno é a ociosidade, não existe o inferno pior do que a ociosidade. Quanto mais você evolui, mais trabalho você abraça. Porque onde é o prazer do Espírito é isso, é trabalhar. É assumir responsabilidades cada vez maiores. Né? Por isso que os Espíritos vai subindo na hierarquia, vai assumindo a responsabilidade cada vez maior. Vai tomando conta de planeta, tomando conta do sistema solar, tomando conta de galáxias, tomando conta do universo. A responsabilidade vai só aumentando. Quando eu comecei a desenvolver, o São Francisco falou para mim, tinha uns 22 anos, ele falou que você tem que trabalhar, você precisa ajudar os outros. Então, quando eu comecei a querer desenvolver, mas depois recuando pelo desdobramento e as coisas que aconteciam, e eu ficava com medo. Mas aí eu ia lá no Djalmin, no Azul, não sei se você conheceu ele. Não, ele não, só a casinha. Então, a gente... Lá no Champagnat. Então, a casa até sei onde é direitinho, mas nunca fui lá não. Nós saíamos muito e ia no umbral, chegava lá, assim, eu só deixava o olho, eu lembro direitinho. E só tinha o Djalmin, eu e outra, a Dona Ivone, que nós ia, sabe? E aí quando para vir embora, não sei o que acontecia com as cargas d'água, que um nos distanciava do outro.
Mas você olhava assim, aquele monte de gente, e o Djalma falando, e eles quietinhos, escutando. Depois, na hora de ir embora, eu falava assim, meu Deus, e agora? Como é que eu vou embora? Aí passava um carro assim, vem cá, eu vou te levar. Aí você estava no lugar escuro, umas árvores todas esquisitas, e você atravessava. É desse jeito, a gente trabalha lá embaixo mesmo. Vai pensar que a gente vai dormir, que a gente vai para um lugar bom. Vou trabalhar lá no nosso lar. Que? Nossa, você vai trabalhar na lama lá embaixo. É lá que precisa da gente. Por exemplo, no planeta regenerado, lá, por exemplo, lá, esses trabalhos dos outros lugares mais pesados, eles não trabalham, né? Ou trabalham também. No planeta regenerado? Não tem umbral no planeta regenerado. Sim, mas então esse trabalho só mais... Eles trabalham no planeta. Então, eles trabalham no planeta, mas em áreas só mais evoluídas. Ele vai trabalhar no lado espiritual, mas não tem resgate. Não tem resgate. Mas eles não trabalham, mas eles não vão estudar nesses lugares. Para eles ir para outro lugar, então eles teriam que deslocar em desdobramento para um outro planeta. Então, mas eles fazem isso também? Dependendo da capacidade do espírito, ele vai fazer isso sim. Mas é raro. não, tem que ser um espírito que tem capacidade suficiente para ele sair de um planeta para ir para outro em desdobramento, porque a gente não tem capacidade para isso, porque você pode romper com o seu cordão de prata, você pode romper com ele se você sair, e você não vai. Agora, dependendo da assistência, do trabalho que você vai desenvolver, levado por um mentor, você pode ir fazer um resgate em outro planeta. Qualquer um de nós aqui pode ir. Né? Lá eles escutam mesmo. Juntava aquele monte assim, a gente ficava num lugar alto e aquele monte assim. Aí de repente eles calavam tudo a boca. Ficava escutando. De repente, aí quando eu vi, eu falava, mas cadê o Djalminho estava aqui? Nossa, eu estou sozinha agora, como é que eu faço para me ir embora? Aí passava, vamos embora. É desse jeito mesmo. No planeta de regeneração, os resgates que é trabalhado aqui num planeta igual ao nosso aqui, não tem, porque lá não tem. Lá não tem umbrais, não tem trevas, não tem espírito inferior para ser resgatado. Lá todo mundo já está fraterno, todo mundo tem conexão com Deus. Então, resgatar quem? Não. Os trabalhos ali espirituais são diferentes. É diferente, trabalho espiritual sempre vai ter. Sempre vai ter, mas é em benefício do progresso da própria humanidade dali, da própria pessoa. Resgate, é diferente. Não é resgate, é trabalho mesmo, é outro tipo de trabalho, né? Não precisa resgatar, significa que você está precisando de tirar alguém de uma situação para ficar melhor. O espírito lá tem débito, está lá, encarnou porque tem... Não tem débito, não. Vibrou em quinta dimensão, acabou seu débito. Não tem débito mais não. Você não é perfeito. Se você tiver débito, você está em terceira dimensão ainda. Se você chegou na quinta dimensão, você pode até contrair débito, mas para chegar em quinta dimensão, você tem que eliminar seus débitos. Você eliminou seus débitos, você consegue chegar e vibrar em quinta dimensão. Mas você pode contrair débito, sim. Você vai para um planeta de regeneração, você vibra em quinta dimensão, sexta dimensão, você pode contrair débito, sim. Se você contrair débito, você volta para um planeta de terceira dimensão. E por que eles reencarnaram, então? Reencarnou porque não tem débito. A reencarnação não acaba. Você reencarna até em planeta ditoso, sabia disso? Até em planeta ditoso tem reencarnação. Há tempos atrás aqui eu conversei com um extraterrestre aqui, muito graduado, muito alto, né? Ele estava conversando com a gente, então ele me passou uma informação só para aguçar a curiosidade da gente, né? Então, ele passou a informação assim que o planeta de origem dele é um planeta ditoso. O que seria o planeta ditoso? O planeta ditoso é uma categoria acima da regeneração. É uma categoria acima. Já é um planeta que os espíritos é praticamente puro, quase já, né? Então, ele falou que ele era um planeta ditoso, estava aqui trabalhando aqui no resgate da Terra aqui, e só que ele falou assim pra gente, né? Só que lá, eu perguntei, lá tem alguma reencarnação, assim, do tipo da nossa, assim? Eu falei, não, do tipo de vocês não, mas tem sim, tem reencarnação sim. Aí eu não perguntei nada não, falei, tem reencarnação? É só que já antecipou e falou assim, só que tem um porém, lá nós tem 2 corpos a menos, só falou isso. 2 corpos a menos. Então, esse aí já foi a resposta, tudo que eu queria. Eu falei assim, eu entendi tudo, tem 2 corpos a menos. Então, o que significa? Para você não reencarnar mais, você já está vivendo em corpo mental. Não tem corpo astral mais.
Para encarnar lá, eles têm que criar um corpo astral para encarnar, né? Aqui, por exemplo, o nosso corpo astral, para eles lá é uma reencarnação. Aqui não, aqui é plano espiritual. É corpo astral, é plano espiritual. Para eles lá não. Eles lá não tem corpo astral, quer dizer, eles não têm nem corpo astral para encarnar, eles têm que ter um corpo astral para encarnar. Encarna com corpo astral. Não tem nem corpo físico, nem duplo etérico. Então, ele tem 2 corpos a menos. Encarna com o astral. Quando desencarna, eles voltam para corpo mental. Agora, ainda sobe de categoria. Até nem precisar mais, porque não tem corpo astral. Eles têm que criar um corpo astral para encarnar. Não precisa. Aí, hein? Lá ele tem que criar. Eles encarnam em corpo astral. O corpo físico nosso aqui, para eles, é o astral. Aqui, o nosso astral, aqui você já desencarnou. Perdeu 2 corpos já. Lá não. Eles têm 2 corpos a menos para encarnar. Ele vive só em mental. Agora, se você subir o grau um pouquinho mais, aí vai viver só em Atma. Átmico. Só a essência pura. É os espíritos que não encarnam mais. Uma leveza, hein? Não encarna mais. Nem querendo, não tem mais nem possibilidade. Não tem forma, é uma luz só, né? Hein? Não tem forma, né? É uma luz, né? O espírito praticamente, nem o nosso tem forma, né? A gente fala que vê espírito, tudo certinho. O espírito, na realidade, não tem forma. O espírito é só a essência, é só a energia, é só a energia átmica. Ele não tem forma. A nossa forma é o corpo astral, o corpo mental. Até o corpo mental, a forma é diferente. Porque o corpo astral, ele tem a forma humanoide que nem a gente, né? Agora, o corpo mental, não. O corpo mental é ovalado. Ele já é uma forma ovalada, já não tem uma forma hominal, já não tem essa forma. Então, e não existe cores, né? São todos iguais, né? É praticamente todos iguais, né? Porque é só energia pura mesmo, né? Mas a cores eu acho que varia dependendo do que vai expressar, do que vai realizar. Então, as cores estão sempre presentes. As cores estão sempre presentes no universo, né? A cor, a música, o cheiro, está tudo presente no universo. Matemática, tudo. Né? Então, o universo é música, o universo é cheiro, o universo é cor, tudo. Tudo tem cor. A gente, porque não enxerga, os nossos olhos não é capaz de ver. Né? Os sentimentos, o pensamento, tudo tem cor, tem peso, tem matéria. O pensamento nosso é matéria. Né? É matéria. Então, por isso que o espírito, quando sobe demais, não existe pensamento mais, é só intuição. O pensamento é quando ele vai criar, então ele vai usar aquela ferramenta para criar. Ele usa o pensamento como ferramenta para criar. Mas para vivenciar, não, é só a intuição. É a conexão direta com Deus, é só a intuição. Então vamos encerrar por hoje, né? Porque acho que já falamos demais, já passou da hora muito além do que a gente tinha programado. Né? Vamos encerrar então. Mas foi porque foi preciso que muitos que estão aqui estavam esperando esse esclarecimento. Viu? Tá?